No vídeo de hoje vou te falar tudo o que você precisa saber sobre a quinta emissão do CDI 11, o FIINFRA da Sparta Investimentos. Vou te falar sobre os prazos de cada uma das fases da emissão, o custo dessa oferta, tem até um ponto bem interessante em relação a isso, e também aonde o fundo pretende alocar os recursos adquiridos aqui nesta emissão. Então, se você é cotista do CDI 11 ou pensa em investir, aproveitar uma oportunidade, a gente tenha visto o preço no mercado secundário bem esticado, pode ser também uma oportunidade para você entrar com um preço mais atraente. Fique aqui no vídeo até o final para que você não perca nenhum detalhe. Bom, eu sou Danilo Carvalho, analista CNPI. Meu objetivo aqui nesse canal é falar com vocês sobre FIAGRO, FIINFRA, investimentos de modo geral, tudo da forma mais simples e didática possível. Por isso, se esse tipo de conteúdo te interessa, já clica aqui no botão de se inscrever e também ative o sininho de notificações para que você possa ser avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal. E você, que já é um inscrito aqui no canal, já clica aí no botão de curtir na confiança. Isso faz com que o YouTube entenda que isso é um conteúdo relevante entregue para as pessoas. Bom, bora falar sobre a emissão, começando por valores. Esta de cara já é um ponto muito interessante, né? Que é o montante pretendido nessa oferta, que é de 800 milhões de reais. Um montante bem relevante, só para vocês terem uma ideia de comparação com o seu próprio, com outro par. Nesse mesmo momento, a gente vai ter também uma oferta do BIDB11, que é o FIINFRA da Interasset. E a oferta lá vai ser de 80 milhões de reais. Essa daqui está sendo 10 vezes maior do que a oferta do BIDB11. Lembrando que o BIDB11, inclusive, é um fundo também que bem antigo, né? Bem antigo, quando eu falo bem antigo, é relativamente, né? O FIINFRA é muito novo, mas entre os que foram negociados primeiro, o BIDB é um deles e está fazendo uma emissão de 80 milhões. Bom, então aqui esse é o montante inicial pretendido. A captação mínima, ou seja, a captação necessária para que haja a oferta de continuidade é de 50 milhões, mas pelo histórico do CPTI, da Sparta como um todo, dos fundos da Sparta, é muito provável que ele consiga captar. A gente tem visto, tanto no CDI, Juro 11, no CRA 11, uma demanda muito maior do que o montante ofertado. Então, acho pouco provável que tenha alguma dificuldade nesse sentido. Além do montante inicial de 800 milhões, também será possível ter um lote adicional de 25% deste valor. Ou seja, a captação máxima dessa oferta pode chegar a 1 bilhão de reais. É isso aí, senhoras e senhores. 1 bilhão de reais, que é a captação máxima dessa oferta. Em relação ao preço, o preço total da cota, para você subscrever a cota, vai ser de R$ 107,15, sendo R$ 105,10 o valor que de fato vai entrar no fundo e R$ 2,05 uma taxa de distribuição, que aí isso representa diversas taxazinhas, uma referentes a registros, comissões, e nós vamos ver no detalhe, isso de forma separada, no slide mais para frente, cada ponto desse custo e alguns fatores muito importantes. Então, lembre desse valor aqui da taxa de R$ 2,05 e vocês vão ver que o custo, de fato, geral da oferta foi maior que esse. Bom, dando continuidade, o fator de proporção vai ser de 1,9, ou seja, 196%. O que isso quer dizer? Se você tem 10 cotas, você vai conseguir comprar 19. Se você tem 100 cotas, você vai poder comprar mais 196, né? Subscrever mais 196, ou seja, a proporção é sempre essa. Arredondado para baixo. Então, se você tiver apenas uma cota, você vai poder comprar uma cota. E não tem como comprar 1,9 cotas, né? Então é isso. E a gente tem o investimento mínimo. Aqui também é um fator importante da gente destacar que esse investimento mínimo não é para você que já é cotista. Então, a gente tem aqui dois grupos de pessoas que estão assistindo esse vídeo. O grupo de investidores que são cotistas e outros que não são cotistas. Para aqueles que já são cotistas, esse percentual de 196% já é garantido para você. Ninguém te toma. Se você quiser, você vai conseguir exercer todo esse fator de proporção. Já para aqueles investidores que não são cotistas ainda e querem aproveitar
esta emissão que é pública para se expor ao CDI com um valor mais barato que o valor de mercado, ele tem sempre um investimento mínimo. Eventualmente, né, se a gente olha outras emissões, é de 10 cotas, 100 cotas, nesse caso aqui está sendo de apenas uma cota. Ou seja, se você não é cotista, você pode participar, fazer uma reserva de, inicialmente, até mesmo uma cota do CDI 11 no preço desta emissão, que é R$ 707,15. No mercado está 110, estava até um pouco mais caro depois do anúncio da emissão, deu uma caída, mas ainda assim acaba sendo uma diferença de preço entre o valor de mercado e o valor da emissão. Lembrando que a gente tem a questão dos rendimentos, tá? Não quero entrar nesse aspecto aqui ainda hoje, mas só um ponto para relembrar. Dando continuidade, vamos falar agora sobre as datas de cada fase. A data base, ou seja, a data em que será contabilizada a base de cotistas que receberão aquele fator de proporção, é no dia 5, também conhecido como amanhã. O período de negociação ocorrerá em apenas um dia, que é o dia 10/9/2024, no caso 10 de setembro agora, 2024. A gente teve um anúncio de início, que estava com um calendário que seria do dia 10 e dia 11, mas depois foi emitido um comunicado alterando o cronograma. Então, o período de negociação vai ser apenas no dia 10, de fato, que é esse período em que o cotista ele vai receber ali, ele vai ter aparecendo na sua corretora o CDI 12. O CDI 12 não é uma cota, ele é um recibo de subscrição. Um direito, melhor dizer, um recibo de subscrição, um direito de subscrição. E aí, o cotista ele pode exercer ou não. Além de exercer ou não, ele pode vender esse direito. Deste modo, eu sou cotista, vou receber lá vamos supor que eu tinha 10 cotas, vou receber 19 direitos de subscrição, e eu posso exercer os 19, eu posso colocar à venda. Então, esse é a ótica de quem é cotista. Por outro lado, tem os investidores que não são cotistas. Esses podem comprar este direito de subscrever. Mas vale lembrar que, depois que você comprou esse direito, você precisa subscrever. Ou seja, você precisa exercer o direito de subscrição. Então, só para trazer aqui um pouco de dado, sim, consolidando essa questão de quem não é um investidor, se você não é um investidor e compra esse direito, vamos supor que você comprou por 10 centavos o direito de subscrição. Você vai ter que exercer por mais R$ 107, deixa eu verificar, R$ 107,15. Ou seja, para você, essa emissão vai sair a R$ 107,25. Perfeito? Então, preste atenção e vê se faz sentido para você ou não. Período de preferência. Ele ocorrerá do dia 10 até o dia 12 de setembro. Sim, períodos bem curtinhos, né, inicialmente aqui. E aí a liquidação desse período de preferência ocorrerá no dia 13 de setembro. Ou seja, você vai ter que ter já o dinheiro no dia 13 na sua corretora. Algumas corretoras pedem um montante de garantia, outras não. Algumas querem que o dinheiro fique lá um dia antes da liquidação, outros somente no próprio dia. Verifica como é que é na sua corretora, mas a liquidação ocorre no dia 13. Nessa oferta não terá período de sobras nem montante adicional, mas haverá o período de oferta pública. Aqui sim, o investidor que não é cotista vai poder fazer a sua reserva. E como nós vimos, o investimento mínimo é de uma cota, então qualquer pessoa que queira participar vai ter a possibilidade. Não significa dizer que você vai receber tudo que você solicitou, que você reservou, porque, diferente do fator de proporção, isso aqui é uma oferta pública e que é direcionada somente o valor que não foi subscrito pelos cotistas atuais. Desse modo, se a demanda for muito grande, maior do que a captação máxima de R$ 1 bilhão, haverá um rateio e você pode receber menos do que você solicitou. Ou, dependendo da demanda, se a demanda não for tão grande assim, você vai receber tudo que você solicitou. Ok? Bom, e no dia 3/10 haverá a liquidação da oferta, a liquidação total da oferta. Agora, vamos passar para o próximo slide. No próximo slide, nós vamos falar sobre as taxas. Lembra que eu citei lá atrás que eu ia destacar alguns pontos sobre a taxa? Então, agora é esse momento, mas antes disso, quero mais uma vez te convidar, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações, para que você possa ser avisado todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui no canal.
A gente fala sobre diversos assuntos, fiado, FINFA, faz entrevista com o gestor, então com certeza vai agregar muito valor para vocês. E se você ainda não curtiu o vídeo, curta. Afinal, você está aqui já há um bom tempo, e se você está aqui é porque está curtindo. Nada mais justo do que clicar no botão de curtir, ok? Bora dar continuidade e falar sobre a taxa de distribuição. O valor da cota é de 105,10 e o valor da emissão aqui toda vai ser 107,15, correto? Sendo R$ 2,05 o valor da taxa. Só que se a gente observar aqui todo o custo desta oferta, a gente vai ver que a gente chega ao valor de R$ 3,05 e não de R$ 2,05, que representa 2,9%. Primeiro ponto, a gente vai ver em diversas outras ofertas também que os custos mais altos são os custos de comissão. Então, aqui a comissão de coordenação e comissão de distribuição. Uma representa 1,75% e a outra 0,75%, sendo então aqui os custos mais altos. E aí é assim que o jogo é. É necessário pagar uma comissão para haver um esforço maior de venda. E uma oferta desse tamanho se faz necessário. A própria gestora pode optar por não pagar comissão, né? Ou reduzir de forma bem relevante isso daqui. Só que aí há também um esforço menor de venda. A própria Sparta já fez emissão sem comissão, enfim. Só que é aquilo, né? A gente tem que verificar o que faz sentido ou não para aquela oferta, para o tamanho da oferta também. Então, o primeiro ponto são os custos mais elevados, que são de comissão, e o valor total da oferta. E aí, aqui embaixo, eles colocaram também no prospecto algumas divisões. A gente tem aqui, a gestora, ela arcou com R$ 1 desta oferta, que representa 0,95% das taxas. Por isso, o valor que o cotista de fato vai pagar é R$ 2,05 e não R$ 3,05, como é o cálculo feito aqui até agora. No meu entendimento, essa é uma das melhores formas de demonstrar interesse com o cotista dentro de uma oferta. Porque existe a possibilidade, como eu falei, né, de não ter taxa de comissão, e aí a taxa vai ser menor, e geralmente quando isso ocorre, o custo da oferta, ela, de fato, vai ser menor, mas geralmente entregam diretamente para o cotista. E aí a gente tem um desafio maior do crescimento do fundo. E há também essa possibilidade aqui em que o fundo ele mantém a taxa mantém a comissão, o que eleva a taxa de distribuição, mas arca com uma parcela dela. E no meu entendimento, esse aqui é o melhor cenário atualmente, né? Dentro de uma forma realista, tá, turma? Você não adianta falar, pô, mas eles tinham que pagar tudo, ou dentro do que a gente tem de real. Esse aqui, para mim, é o melhor formato, uma vez que o crescimento do fundo ele é interessante, tanto para o cotista quanto para a gestora. Assim sendo, nada mais justo do que os dois arcarem com o custo. Vale relembrar que, embora, até vou dar um passo atrás, embora a gente tenha as comissões sendo as taxas mais altas, não tem como ter uma oferta sem taxa nenhuma. Existem taxas de registros, taxas fixas que são necessárias para que a oferta ocorra. Desse modo, não tem como ser zerado, tá? A não ser que a gestora pagasse tudo. Um outro fator importante, tanto de ensinamento quanto a gente observar nessas taxas aqui, é que eles colocaram aqui, né? O fundo está pagando zero. E algumas pessoas podem se questionar, putz, mas se o gestor está pagando, como é que o fundo não está pagando? São coisas diferentes. A gente tem aqui o patrimônio da gestora, da asset, e o patrimônio do fundo, que não se confundem, tá? São patrimônios diferentes. Quando a gestora ela se compromete em pagar esse custo, sai do que ela recebe de taxa de gestão, taxa de performance e não apenas desse fundo e de todas as outras atividades da gestora. Já quando a despesa vem quando o fundo arca com parte de uma emissão como essa, por exemplo, isso na realidade não seria um ponto positivo. Pelo contrário, seria o cotista antigo estaria arcando com o custo dessa oferta. Por quê? Quando você abre o relatório gerencial, você vai ver lá uma parte de demonstração de resultados.
E aí você vai ver o lucro líquido, aliás, o lucro bruto, vai ver as despesas totais e depois disso, né, depois de subtrair as despesas totais do lucro bruto, a gente vai ter o lucro líquido e aí vai ser distribuído para os cotistas. Quando o fundo ele arca isso, essa despesa aqui ela aumenta. Ou seja, se eu mantenho o mesmo lucro e aumenta a minha despesa, meu lucro líquido ele reduz, correto? Então isso impacta naturalmente ao cotista, que vai receber menos por conta de uma emissão que nem todo mundo participa por diversos motivos. Então não seria muito positivo, não vejo como positivo. E aí ele destaca aqui que o fundo não vai pagar nada, apenas a gestora de fato. Outro ponto importante, que aí vem aqui nas letras minúsculas, tá? Que é em relação à base de cálculo utilizada aqui. Todo esse cálculo aqui, como vocês viram, é um valor percentual. E esse valor percentual refere-se ao montante inicial, ou seja, 800 milhões de reais. Só que é uma oferta que a gente não sabe quanto vai ser captado. A gente não sabe se a oferta vai conseguir 800 milhões, 1 bi, 700 milhões. Naturalmente, dependendo do valor que a oferta alcançar, esses valores eles podem mudar e esse valor pode ser maior ou pode ser menor. E aqui a gestora deixa claro que ela, a gestora, será responsável pelo pagamento do valor excedente caso esse custo da oferta seja maior do que o previsto aqui, ou seja, maior do que o utilizado na base de cálculo. E no caso também de reembolsar o fundo caso a despesa seja menor e tenha excedente, né, do valor que o cotista colocou como taxa. Então, em relação às taxas, achei muito positivo esse formato. De novo, acho que é o formato mais interessante e mais alinhado com o cotista. Por fim, nós temos aqui aonde que o fundo pretende alocar. Como vocês já sabem, tanto o cotista quanto quem estuda o FIINFRA, sabe que o CDI ele tem um portfólio extremamente diversificado e que eles fazem uma gestão muito ativa. Eles compram e vendem títulos com uma certa frequência. Desse modo, eles optaram aqui de trazer um pipeline com os números dos ativos, o spread médio que isso vai dar e qual é o segmento. Desse modo, facilita aqui a ideia de entender para onde está indo o recurso, no caso setorial, e também o spread médio e duration, que são pontos que importam, principalmente sabendo que são ativos que vão entrar e em alguns meses podem estar na carteira ou não. E aí a gente tem aqui geração de energia, saneamento, rodovia, transmissão, logístico, telecomunicação. Ele vai dando a quantidade de ativos e o spread. O que a gente quer saber aqui no final nesta emissão, né, se tudo der certo, conseguir captar pelo menos o montante pretendido inicialmente, a gente vai ter 35 novas operações com spread de 1,8%. O que é um outro ponto positivo, uma vez que atualmente o spread é de 1,5%. E aí, de novo, tudo dando certo, a carteira após esta emissão vai estar com spread de 1,7%. Então, a gente tem um aumento nesse spread, naturalmente, aumento de lucro e resultado caindo no seu bolso. Lembrando que a meta do fundo é de CDI mais 2. Como ele pode conseguir CDI mais 2? Fazendo a sua gestão ativa. Como, de novo, torno a dizer, parte da estratégia do fundo é realizar essa gestão ativa e pode fazer com que esse spread seja ainda maior. Bom, aqui a gente trouxe bastante informação, falei para vocês sobre as datas, sobre os custos e valores, falamos sobre o custo da oferta, os pontos importantes a se observar ali, e agora aqui também falamos sobre o pipeline. Espero que toda essa informação tenha sido muito útil para você. Mais uma vez, vou te relembrar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. E se você está me ouvindo até aqui e não apertou o botão de curtir, meu amigo, algo está errado.
Então, clica aí no botão de curtir e a gente se vê agora no próximo vídeo. Até logo!